Sejam todos muito bem-vindos para mais um Agora a Terça é Livre. Comigo, Rafaela Brito, e com meu amigo, professor Valdir Pucci. Olá, professor, como estamos? Tudo bem, Rafa? Você melhorou? Ficou melhor hoje para essa semana? Estou melhorando, hein? Estou em vias de estar bem melhor. Já estão nos seguindo nas redes sociais? Estamos aguardando o comentário de vocês, o compartilhamento dos nossos links e contamos com a colaboração de vocês, porque esse programa é nosso. Então, professor Valdir Pucci, com o senhor. Mais uma vez, uma grande satisfação estar com vocês agora no Agora a Terça é Livre. Nosso programa de toda terça-feira, como o próprio nome diz, que vai ao ar sempre às 20 horas em todos os nossos canais, em especial no YouTube. Mais uma semana de muita discussão, de muitos temas polêmicos, mas principalmente o programa de hoje ele é muito especial porque nós teremos uma convidada também muito especial, com exemplos de vida maravilhosos. Vai ser um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito grandioso no sentido do ser humano, ou seja, de como nós, seres humanos, podemos em sociedade contribuir para o crescimento de outras pessoas. Hoje não é um programa apenas de notícias, Rafaela, não é só um programa de análise, mas eu acho que é principalmente um programa que vai valorizar o ser humano acima de tudo. E Rafa, e as nossas notícias? Apesar de ainda não estarmos na nossa entrevista, é importante a gente conhecer o que foi notícia na última semana. O que você tem para nos apresentar aí de notícias do dia? Então vamos às notícias. Primeira notícia que eu trago do G1 é sobre o vereador do Rio Grande do Sul que discursou contra baianos e ele está sendo alvo de pedidos de cassação. O Ministério Público do Trabalho apura apologia ao trabalho escravo. Trago também as notícias da Câmara Leg, em que o governo publicou a medida provisória com regras do novo Bolsa Família. Vamos além também com notícias do Correio Brasiliense, que traz que o ministro da Educação anunciou mais de 5.300 bolsas de pós-graduação. E termino as notícias com esta semana, que é em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, a bancada feminina do Congresso Nacional apresentou 15 projetos prioritários para votação no mês da mulher. Professor Valdir Pucci, com o senhor. Muito obrigado, Rafaela. Bom, gente, hoje eu me dirijo a vocês nessa semana passada, fazendo um gancho inclusive com a semana passada, vocês vão se lembrar que no programa nós discutimos com o Dr. Fábio, que estava aqui conosco, um assunto muito importante, que é a questão do combate ao racismo no Brasil. E, infelizmente, também discutimos a questão da inoperância do setor público no Brasil na questão das enchentes, onde falamos que o problema das enchentes não é só climático, as mudanças climáticas são importantes, mas principalmente é culpa do Estado brasileiro, do setor público, dos responsáveis por não resolverem os problemas de moradias irregulares e de moradias em locais que podem levar a fatalidades como as que nós vimos no litoral norte de São Paulo. Queria nessa semana trazer outras notícias, comentar fatos que poderiam, por exemplo, significar a melhora de vida do cidadão brasileiro. Mas, infelizmente, eu tenho que retornar a um assunto também desagradável nessa semana, que pelo menos a mim, e acredito que a qualquer brasileiro que entenda primeiro o que é o Brasil, que entenda primeiro o respeito ao outro ser humano, não pode deixar de se indignar e não pode deixar de comentar. Falo justamente da primeira notícia que foi apresentada pela minha companheira de bancada, a Rafaela, que é a questão do tratamento dado, primeiro, aos trabalhadores baianos no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, tá? A gente não pode falar que isso ocorre só no Rio Grande do Sul, mas o tratamento que é dado a muitos trabalhadores no Brasil, em todo o território brasileiro, aonde ainda, infelizmente, são centenas de pessoas resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. Já já eu vou comentar um pouco sobre o que é esse trabalho análogo à escravidão. Mas antes, é importante a gente destacar não a pessoa, mas destacar o nível da fala que foi feita logo em seguida pelo vereador do Rio Grande do Sul, mais precisamente da região aonde esses fatos ocorreram. Não vou citar o nome da cidade, não vou citar por quê? Porque não são os moradores daquela cidade, não é o município culpado.
O culpado da situação, da fala, é o próprio vereador, que também não citarei nome, porque isso é uma propaganda a ele. No mundo digital, quanto mais a gente reverbera nomes dessas pessoas, mais elas aparecem, mais elas fazem sucesso. Mas a minha visão aqui é criticar, como todos já fizeram, mas eu quero também eu tenho esse dever de criticar a fala desse senhor e a posição desse senhor. Não foi um momento de lapso de memória, como ele disse num vídeo depois retratando. Não foi uma coisa feita sem pensar. Esse mesmo senhor, algumas semanas atrás, falou da questão Yanomami e criticou, sabe quem? Os Yanomamis. Ele disse que os Yanomamis que estavam ali não eram brasileiros, eram venezuelanos, como se isso justificasse o fato da fome, como se isso justificasse o fato da doença à nacionalidade. Você vê que a preocupação dele é territorial, é o baiano, é o venezuelano, é o nordestino. Isso não pode. Primeiro, somos brasileiros, de norte a sul do país. Segundo, estamos todos no mesmo planeta. Não interessa se venezuelanos, brasileiros, se há pessoas, crianças passando fome e morrendo, não há o que discutir de onde elas vêm. Então, é o mesmo senhor que na tribuna da Câmara de Vereadores falou os absurdos que falou do Yanomamis. E logo depois voltou a essa mesma tribuna para poder falar que o baiano só gosta de ficar na praia batendo tambor, que não gosta de trabalhar, que deveria se contratar argentinos que gostam de trabalhar. Ora, sabemos que o país é construído por todos e sabemos o trabalho de todos os brasileiros na construção desse país. Vou dar um exemplo meu, de Brasília, Distrito Federal. Essa cidade foi construída por nordestinos. Nordestinos que vieram para fazer a capital e aqui receberam o nome de candangos. Sofreram, muitos morreram, muitos vieram atrás do sonho de riqueza que não encontraram dentro dessa cidade, mas estão aqui, são uma força muito grande dentro do Distrito Federal. Mesma coisa ocorre em São Paulo, mesma coisa ocorre no Rio de Janeiro, a mesma coisa ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E volto a repetir, não são os estados, não são as pessoas, é uma minoria que tem esse pensamento. Sabe o que eu acho grave? É que essa minoria, de uns tempos para cá, passou a se sentir no direito de externar esse tipo de opinião. Talvez por um lado seja bom, porque a gente descobre quem são as pessoas que pensam desta forma. Talvez o velado fosse pior, porque ao descobrirmos quem pensa dessa forma, podemos agir, podemos mudar a situação e principalmente podemos educar a sociedade brasileira para entender que não existe o nortista, não existe o baiano, não existe o paulista, o gaúcho, mas existe o Brasil. E ele é construído por todos nós, em todas as regiões. Não existe uma região no Brasil, por exemplo, como a gente tem na Espanha, a Catalunha, que é uma região autônoma, uma região com até uma cultura diferente. Nós temos nossos regionalismos, mas todos falamos português, todos compartilhamos uma cultura em comum. Tá, o gaúcho toma chimarrão, o baiano gosta da sua música, o nortista tem uma relação com a floresta muito próxima, o paulista tem um modo de enxergar a vida e o trabalho diferente do carioca, como é diferente do goiano. Não dá para a gente falar que regionalismo são diferenças de país, ou são vários países dentro de um único. É um único país, um único povo, uma única população. Então, repudio veemente aqui, e acredito que todos devam fazer isso, as falas do vereador. E pergunto, e deixo uma pergunta no ar, muito importante, pegando o gancho justamente com a questão dos Yanomamis. O vereador, há semanas atrás, falou o que falou dos Yanomamis morrendo de fome. O que fez a Câmara de Vereadores? Agiu? Deu alguma resposta à sociedade? O interrogou sobre? Nada. A pergunta que se faz agora é: fará o que a Câmara de Vereadores? Abrirá processo? O processo foi aberto. Ele culminará na cassação do mandato? E pergunto mais: o que fará a população do Rio Grande do Sul em relação a este político? Não é pessoal, tá, gente? É político. Porque para ele ocupar cargos públicos, ele depende de votos da população. Você vai eleger o vereador novamente? Você vai eleger o deputado federal?
você vai eleger um senador, governador, outro cargo público, acho que a gente tem que pensar, não é condenar alguém por toda a sua vida, mas atos precisam de respostas. Atos trazem consequências. A vida adulta caracteriza-se por isso. Nós fazemos atos, praticamos atos e sofremos as consequências desses atos. Sabendo ainda mais que o que foi falado, de novo, não foi lapso de memória. Não foi, talvez, um momento de nervosismo, um momento de emoção. Não havia emoção, não havia lapso de memória. Havia uma certeza que estava falando algo que iria repercutir para ele positivo na sua visão. E que ele acha que os gaúchos concordam, os sulistas concordam. E eu tenho certeza, porque conheço muitos daquela região. Brasília é formado por pessoas do país inteiro. Não pensam dessa forma. Não compartilham deste pensamento. De novo, esse pensamento é de uma minoria, e de uma minoria que, de uns anos para cá, passou a se sentir na liberdade de externar esse tipo de opinião, de falar esse tipo de coisa, e o que é pior, achar que esse tipo de coisa é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, crime tipificado e que deve ser combatido não só pelas autoridades do Estado, mas também pela sociedade como um todo. Cabe a cada um de nós combater. E para encerrar essa minha fala, eu vou lembrar do que eu falei lá no início. Centenas, se não milhares, eu posso exagerar, mas centenas de brasileiros são resgatados todo ano da condição de trabalho análogo à escravidão. Senhores, senhoras, são 130 anos da abolição da escravatura. Será que ainda não entendemos que trabalho escravo ou análogo à escravidão, o termo que você quiser utilizar, é crime? E o que é pior, é degradante à natureza humana. Teria muita vergonha se por algum acaso uma empresa minha, se tivesse, ou a empresa de algum conhecido fosse envolvido nesse tipo de escândalo. Porque não basta eu querer vender um produto de qualidade, não basta eu querer vender, lucrar, isso faz parte do capitalismo. Mas olha os países desenvolvidos que cresceram com direitos, com deveres, com obrigações. Temos que ter direitos aos trabalhadores, sim. Temos que ter obrigações aos trabalhadores, sim, mas tudo dentro da lei. Trabalho análogo à escravidão talvez seja hoje ainda uma das maiores manchas deste país. E cabe também ao Estado combater. Não só ao Estado, cabe à sociedade. Digo uma coisa, semana passada quando discutimos a questão das encostas, a questão dos morros, eu disse, cabe ao poder público. Naquele caso, eu acho sim que o poder público é um dos mais responsáveis, se não quase totalmente responsável pela situação de moradia daquelas pessoas. Mas nesse caso, nessa semana, a situação é um pouco pior. Porque isso, muitas vezes, é um sentimento de uma minoria da sociedade brasileira, que acha que trabalhar não é ter direitos, ou que o trabalhador não pode ter direitos. Não pode ter direito a sonhar em trabalhar, crescer, juntar seus recursos, ajudar sua família. Temos que mudar a mentalidade de uma pequena parcela da sociedade, mas uma parcela ainda ruidosa. Uma parcela ainda que se manifesta, uma parcela ainda que acha que está no direito de utilizar o trabalho escravo, análogo à escravidão, como, olha, estou fazendo um bem à pessoa, estou dando trabalho a ela. A pessoa não quer só trabalho, ela quer dignidade. Já diria a música dos Titãs, o homem não quer só comida, ele quer comida, diversão e arte. A gente precisa muito mais do que simplesmente ter o trabalho. O trabalho é importante, mas um trabalho que dê dignidade. Então, a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que pensar em criar formas de todos os brasileiros terem o seu trabalho e o terem com dignidade, porque o trabalho vai melhorar a vida não só daquela pessoa, mas do conjunto da sociedade brasileira. E olha, como eu disse, essa visão atrasada, essa visão de explorar o trabalhador ou as pessoas, graças a Deus, ela faz parte de uma minoria da sociedade. E no programa de hoje, já fazendo um gancho aqui com a minha entrevistada,
a gente vai ver exemplos de pessoas que, muito pelo contrário, entendem a importância de garantir um futuro a qualquer pessoa. Todos têm o direito a ter um futuro, a sonhar, a trabalhar dignamente, a estudar dignamente. Então eu tenho uma grande honra diante desse tema tão duro, desse problema tão duro que ainda é como a miséria, como a falta de perspectiva neste país, ela ainda destrói e ceifa vidas, em receber hoje, no Agora a Terça é Livre, a doutora Maria Aparecida da Silva Soares. Posso chamá-la de Cida? Com certeza. Cida, primeiro, antes de falar um pouco sobre o seu currículo, eu quero te dar as boas-vindas ao Agora a Terça é Livre, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E para quem não conhece a doutora Maria Aparecida, ou como falaremos aqui, simplesmente a Cida, vou falar um breve relato do que é o currículo da Cida. Há mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e de projetos, com planejada e aprimorada formação técnica em gestão de negócios, forte atuação como direcionador de estratégias, desenvolvimento de equipes, convivência em formação em projetos, gestão de projetos e responsável pela busca de inovação na área de educação, principalmente para o público adolescente e de jovens em situação de vulnerabilidade, influenciando as transformações e processos de organização. Tem forte atuação na gerência de equipes multifuncionais em parcerias com entidades do Sistema S, especializados, personalidades do setor público e privado. Além disso, a doutora Cida é assessora de responsabilidade do SESI. E como vocês podem ver, na própria blusa da doutora Cida faz parte do projeto Vira Vida. Cida, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite de terça-feira no Agora a Terça é Livre. Obrigada, doutor Valdir. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento para fazermos uma reflexão, de como que estamos tratando os nossos adolescentes e jovens, frente aí a todo esse cenário que o senhor muito bem agora fez um panorama que nos coloca diante dessa situação de várias violências, que o ser humano tem vivido, tem enfrentado, e aquela população tem uma minoria aí, que na verdade não é minoria, é muito significativa, que estão aí à margem da sociedade, sendo combatida de várias formas, violando seus direitos. Cida, como eu disse, você faz parte do projeto Vira Vida. Você pode falar um pouquinho para nós sobre o que é o projeto, sobre o trabalho que vocês realizam? Eu vou até mostrar aqui para o pessoal, ela nos trouxe um folheto onde há algumas explicações sobre o projeto e a gente vê aqui ações, a gente vê falas de pessoas que foram beneficiadas pelo projeto, que trazem mensagens muito bonitas e de esperança. Mas eu não vou ler não, eu quero que a própria Cida nos fale um pouquinho sobre o projeto. Cida, por favor. Então, Valdir, a tecnologia do programa Vira Vida é uma tecnologia realizada pelo SESI em parceria com todo o Sistema S, com o SENAI, com o SENAC, com o SEBRAE e com o SESC. É uma tecnologia que atende adolescentes e jovens vítimas da pior perversidade humana, que é a violência sexual. São meninas e meninos, como o senhor colocou, que tiveram seus sonhos roubados, que tiveram a sua dignidade destruída. Porque quem deveria amar, violentou. Quem deveria cuidar, abusou. Hoje o mapa da violência sexual aponta aqui no DF, basicamente, o abuso intrafamiliar. Então a tecnologia acolhe esses adolescentes que têm a sua dignidade ferida, que depois da família, quem exclui esse indivíduo é a escola, não porque essa escola queira, porque ela não dá conta mais desse menino e dessa menina, e ela também, ele, não dá conta desse padrão de escola. Porque aí vem a violência sexual, ela traz inúmeras outras violências, ela traz a violência psicológica, ela traz a violência física, ela traz a violência sexual, como já citado. E esse adolescente, esse jovem se vê diante de uma cisterna escura, sozinho, sem alguém que o entenda, que compreenda aquele comportamento dele, e aí ele se anula. E pautado ainda em tudo isso, nós estamos vivendo um período pós-pandemia. Então, os dados
e que aponta aí o Disque 100 do número de violências nesse período pandêmico. Houve uma redução de denúncias. Não porque não tenha ocorrido a violência. A minha pergunta ia ser nesse não sentido. Porque não tenha ocorrido. Porque a violência continua ocorrendo, mas esse autor estava dentro de casa. Né? Então, hoje, o lar, que deveria ser algo de proteção para esse adolescente, para esse jovem, de cuidado, muitas das vezes não é. Porque o abuso ele acontece intrafamiliar e extrafamiliar. Do total de alunos que nós temos, 100% deles trazem a violência intrafamiliar. E dentro do escopo da tecnologia, do SESI, nós trabalhamos em 4 eixos metodológicos muito bem organizados, muito bem estruturados. O primeiro eixo, o da educação. Educação básica e a qualificação profissional. Aqui no DF, Valdir, os nossos meninos chegam com uma defasagem, idade séria absurda. Tem turmas que nós recebemos a indicação da rede de proteção de adolescentes que estão ainda lá na fase da educação fundamental. E jovens com mais ou menos com que idade? Nós acolhemos na faixa de 15 a 21 anos. E com ensino fundamental ainda. Para ser construído. Para ser construído. Então, esse indivíduo não dá conta, né, dessa escola e muitos deles também abandonam, o histórico de abandono escolar muito significativo, repetência. Temos meninos com 18 anos que está ali para gente, que chega na faixa do 7º ano, 6ª série, reprovou todas as séries. Então, essa escola, né, não consegue mais, ele não consegue aprender. Aí já é um mito que ele traz para nós, eu não aprendo mesmo. Até gera uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima, e me corrija se eu estiver errado, tá? Assim, que ele, na verdade, ele deixa de acreditar até nele, né? Na sua capacidade de superar esses problemas, superar essas adversidades. Porque ele, nesse convívio de muitas violências, é desconstruída a identidade desse indivíduo. Então ele chega, muitas das vezes, não acredita em si e também não vai acreditar no outro. Né? Eu não creio mais em mim. Nós tivemos um caso de algum menino que chegou para nós, ele veio de um contexto de várias violências, dentre elas a violência sexual, e dizia assim: Cida, eu sou pior do que um resto de aborto. Olha só. Porque o meu pai, todas as vezes que ele me bate, que ele me obriga a fazer algumas coisas, ele fala que eu sou pior do que um resto de aborto, porque o aborto deu certo e eu sei o resto. Então esse indivíduo chega para nós com essa identidade desconstruída. Então ali nós vamos reforçar com toda a equipe, nós temos psicólogos, assistente social, pedagogos. Há um investimento do SESI muito intenso na qualificação desses indivíduos, desses profissionais, para dar conta de tantas demandas que chegam para nós, que nós temos que dar as respostas para resgatar essas vidas. E voltando aos eixos, o primeiro eixo é o da educação básica, que é a EJA, que o SESI oferece, a qualificação profissional. O SENAC e o SENAI oferecem para nós, para esses meninos, cursos muito bem estruturados, muito bem organizados o currículo para atender essa demanda desses alunos. O segundo eixo é o eixo psicossocial, é o cuidar da dor. É aquele menino que não acredita mais em si, que não acredita no outro. Então a equipe do psicossocial vai resgatar nesse indivíduo o sabor de viver, porque a vida perdeu o sabor, é azedo, é ruim. Então ali nós vamos com toda uma metodologia que nós temos, que é a pedagogia da presença, a educação multidimensional, valorizando para ele a presença educativa. Quem nunca sentiu a ausência de quem está perto? Com certeza. Mas a presença de quem está longe. Então nós vamos com essa pedagogia da presença, valorizando os pequenos nadas para ele, é um bem-vindo, que bom que você chegou, que bom que você está aqui, que a equipe vai dando a ele esse alimento afetivo para que ele possa, no outro dia, vir ao programa. Esse é o eixo psicossocial. O terceiro eixo é da qualidade de vida, de promoção de direitos, no qual eles recebem atendimento médico e odontológico. Porque muitos chegam para nós com várias doenças, acima do peso, abaixo do peso, com algumas questões até de doenças sexualmente transmissíveis, que é o SESC vem nesse apoio aí conosco, e o SESI também. É o terceiro eixo. E o quarto eixo é o da inserção socioprodutiva,
Como ele recebe uma educação básica de qualidade, uma qualificação profissional de primeiro mundo, então ele já está pronto, porque o psicossocial, nós trabalhamos com eles o resgate dessa identidade, do autoconceito, da autoafirmação, da resiliência, do ter projeto de vida, do querer ser. Esse ciclo do desenvolvimento humano que nós trabalhamos intensamente lá no programa, começando com a identidade e termina lá numa dimensão maior, porque é a plenitude humana. Cida, posso voltar um pouquinho nesse eixo 4 que você colocou aí, da reinserção, da inserção dele? Porque como são jovens, não podem falar muito em reinserção, talvez a inserção dele. Pegando até um gancho com a minha fala no início do nosso programa, na minha análise sobre a questão do trabalho escravo, eu falei, são minorias, nós temos empresas sérias, nós temos pessoas sérias que podem ajudar o Vira Vida, por exemplo, a ajudar esses jovens a serem inseridos no mercado, de alguma forma. Vocês trabalham com parcerias, e se trabalham, como é que pode ser feita essa parceria? Como é que isso acontece no Vira Vida? Então, nós temos muitas empresas parceiras aí que acreditam, porque esses indivíduos, adiante de responder, esses meninos, essas meninas, se não é o Vira Vida, se não é uma tecnologia que os acolham, o que vai acontecer com eles? A grande maioria que chega para nós vem também de uma vivência aí no uso de substâncias psicoativas, demanda em saúde mental, sem uma rede protetiva, sem um lar que dê proteção para ele. Então, no Vira Vida, nós retomamos todos esses valores, essa dignidade, a qualificação, nós devolvemos à sociedade cidadãos. Fantástico. Qualificados. Fantástico. Empoderados e protagonistas. Então, esse menino, quando nós apresentamos a essas empresas que elas acreditam nisso, eles são inseridos. Quais seriam as saídas após o término da turma, que dura 12 meses? Jovem aprendiz. Perfeito. Estágio, vínculo de emprego direto ou empreendedor. Então, nós temos empresas, aí, Ministério Público, por exemplo, nós temos 27 meninos atualmente no Ministério Público como jovem aprendiz. E as chefias relatam para nós que o desempenho deles é excepcional. Outras tantas empresas que validam o nosso trabalho. Um exemplo disso é o Instituto, o IEDF, Instituto de Educação e Direitos. Aí eu vou até te dar uma coisa, eu sei que tem uma relação IEDF e Vira Vida. Aí eu vou tocar a bola para minha parceira Rafaela, para ela... Eu estava só esperando a fala da Cida. Mas antes de tudo, parabéns pelo projeto de vocês, porque de fato é uma transformação, é um virar a vida mesmo, né? É transformar e ter essa atenção integral com esses jovens, né? Pelos eixos que tu mencionaste aí, não falta nada, né? Porque eles de fato recebem não só essa formação profissional, mas acima de tudo uma formação humana e uma acolhida humana, que é o que falta muito, né? Assim no mundo, essa fraternidade que a gente sempre fala, né? É o ser fraterno, é o enxergar o outro como eu me enxergo também, né? Porque na fraternidade, só existe a fraternidade se existem pelo menos dois. Eu não posso ser fraterna comigo mesma, eu sou fraterna com o outro e o outro comigo, né? Então, essa troca social. Então, pegando esse gancho, né, nós temos uma parceria, o Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade, há mais de 10 anos, por meio do projeto Falando Direito. Eu sou a vice-presidente do IEDF, a Cida, que cuida desse projeto do Vira Vida, e nós recebemos muitos desses estudantes para que eles recebam também, né, de volta, né, a gente ajude nessa integração social, aulas que os coloque na sociedade de uma maneira assim, holística também, né, e interdisciplinar. Então, eles recebem uma formação básica de direito à saúde, de direito ao nascimento, de toda a formação do direito, da fraternidade também, uma formação que leve a uma educação melhor, né? Então, eu gostaria, assim, eu sou suspeita para falar porque estou no IEDF desde quando começou e também como professora, né? Minhas disciplinas é na parte ambiental e na parte de fraternidade, mas eu gostaria de saber como o Instituto é corresponsável para ajudar esses alunos do Vira Vida a transformar a sociedade. Como tu vês essa nossa parceria, assim, de mais de uma década? Sim, eu sou muito feliz e grata a ter essa parceria. Cada ano ela se consolida mais, né? Esse público, ele vem de várias violações de direitos, né? Então, quando eles estão conosco ali,
o IE vem, o Instituto vem para dar para ele noções de todos esses direitos aí, né? Do trabalho, da família, até a questão de paternidade, existe paternidade. Então, toda a turma é designado um número de meninos que vão participar dos cursos ofertados por vocês. Então, no decorrer desse curso, complementa o nosso currículo. E isso é muito bacana porque eles veem assim, eles falam até que é uma pós-graduação, sabe? Eles falam que é uma pós. E quando conclui, tem toda a solenidade, que isso dá muita dignidade, estar ali naquele ambiente, naquele lugar. E o que é bacana é que os profissionais que o Instituto designa para a oferta são muito importantes, né? Deixa eu só, gostaria que você relatasse para quem está nos assistindo essa parceria. Um detalhe que você falou aí muito importante, dignidade. Onde, por exemplo, onde foi feita a última formatura dessa turma do Falando Direito? Onde esses meninos que vêm de uma situação de vulnerabilidade estavam para fazer a formatura? Eu acho que isso é importante eles entenderem o que a gente fala de dignidade. Eles estavam todos lá no STJ, né? Olha, o que foi aquilo para aqueles meninos ali adentrarem naquele espaço. E o que é bacana, lembra que eu falei que algumas famílias não são protetivas, que algumas famílias não acompanham. Teve meninos que teve o resgate desse convívio familiar, porque falou, mãe, eu vou me formar lá no STJ. E a família foi. Olha. E isso, olha os pequenos nadas falados. São esses detalhes aí, deles adentrarem naquela casa que é de uma certa forma, que é uma casa de fraternidade, né? Sim, como sempre o nosso ministro da Fraternidade diz, é a casa da cidadania. Então, essa casa ali, eles adentrarem naquele auditório belíssimo ali. Lotado e serem aplaudidos. Porque muitos, o primeiro dia de aula, a equipe inteira, nós ficamos perfilados, colocamos a bandeira do Vira Vida, que é uma borboleta, né? A nossa marca é uma borboleta. E muitos, quando abrimos os portões para o primeiro dia, para adentrar aos ambientes que nós aplaudimos, muitos não aceitam. Olha só. Muitos recuam, não querem passar, a equipe vai lá, pega pelo braço e passa com ele. E todo esse trabalho, né, dos cursos, né, que a equipe, os professores são do mais alto nível, e ter uma relação com eles não é de autoridade, é uma relação, vamos aprender juntos. Teve um caso que aconteceu, teve uma aluna que ela foi reivindicar um direito dela em uma determinada instituição. Chegou lá, a pessoa que a atendeu estava negando a ela, né? Faltou, já encerrou o ano, o prazo e tal. Ela pegou e falou assim, olha, eu tenho um grupo de advogados lá de um curso que eu faço, coloca aqui, por favor, o seu carimbo e o seu nome, que eu vou recorrer se de fato eu não tenho esse direito. Olha que beleza. Tá certíssimo. Aprendendo a lutar pelos seus direitos, para depois a gente escutar as pessoas falando que ninguém pode lutar pelo direito, tem que aceitar a situação. Cida, quantos jovens e adolescentes vocês já passaram pelo Vira Vida esse tempo? Você tem mais ou menos uma noção? Temos. A cada turma, hoje no início, nós atendíamos 50 alunos, né? E aí, desde 2012, 16 que nós estamos trabalhando com uma destinação de emenda parlamentar, com o deputado Rodrigo Delmasso. E aí nós dobramos para 100 o número de alunos atendidos, né? E hoje nós trabalhamos com a Sejus no estabelecimento de um termo de convênio, porque há essa destinação de emenda do deputado Rodrigo Delmasso. Atualmente ele está como secretário e vai manter o projeto. Que beleza. Porque é um projeto que muitas das vezes alguém, qual o custo, né? É um custo considerável, porque eles recebem 3 refeições dia, fardamento, a qualificação profissional, os melhores cursos que o Senai e o Senac ofertam. A equipe multidisciplinar, atendimento médico, atendimento odontológico, pagamos uma bolsa para eles, Valdir. Porque muitos vivem numa situação da exploração sexual. Então, para tirá-lo desse contexto da exploração, nós pagamos uma bolsa de estudo para que eles possam se manter. Por favor. Não, Cida, eu estava pensando aqui, né, como quando a gente vê, né, a sociedade integrada, o projeto, a iniciativa privada, o público dentro, a gente vê como funciona justamente a rede da corresponsabilidade e a gente vê como vai funcionando. Agora, a minha pergunta é, como é que esses jovens chegam até vocês? Ótimo. Perfeito. Nós hoje, violência sexual é crime, e isso foi um legado, Valdir, aí
da Copa do Mundo, não essa última, mas a antepenúltima Copa. A do Brasil? Foi estabelecido como crime hediondo, a violência sexual. Então, a rede de proteção ela atua muito bem conosco, são os conselhos tutelares, os CREAS, o Ministério Público, as delegacias, acolhe esse indivíduo que chega com essa denúncia de violência sexual, sendo menor, é o conselho tutelar. Tem que vir via conselho tutelar, porque sem a rede nós não damos conta. Porque eles continuam ainda, alguns, mesmo no decorrer do programa, em situação de vulnerabilidade. Então, eu preciso da rede. E essa rede é muito atuante, a Sejus também ali com os conselhos tutelares, os CREAS, os CRAS. Então, se você de casa que está nos ouvindo, sabe, reconhece algum menino, alguma menina que vive essa situação de exploração sexual ou violência sexual, no comportamento dela em casa ou na escola, porque o professor é aquele agente que tem que estar percebendo esse comportamento desse adolescente e dessa jovem. Procure o Conselho Tutelar saberá encaminhar para ouvir a vida. Também agora, o Delmaço, o secretário da Juventude e da Família, ele também está fazendo um trabalho para chamar as regionais de ensino e as igrejas também. Fantástico. Para que possam observar esse menino, essa menina que tem um comportamento que chama a atenção. Se lavar permanentemente, uma tristeza sem fim, ou que mesmo expresse, né, que alguém está tocando de uma forma inadequada. Então, que esse professor, que essa pessoa da igreja possa procurar o conselho tutelar sendo menor. Sendo maior de 18 anos, que procure o CRAS, o CREAS, os PAVs também. Nós temos o projeto de atendimento à vítima nos hospitais também, que é um outro parceiro muito bacana que nós podemos contar com toda essa rede. Sensacional. Cida, e se as pessoas que nos assistem, já que você falou dessa questão também, quiserem, não sei se vocês têm um trabalho voluntário, se as pessoas podem se oferecer para o trabalho voluntário. Se elas tiverem interesse, serem aqui de Brasília, como é que elas podem também, procuram quem, como é que elas fazem para entrar em contato com vocês? Ok, esses adolescentes e jovens permanecem conosco em período integral, né? Eles têm 3 refeições, como eu já falei, e aí nós temos várias demandas, nós também temos uma horta inteligente lá com eles, esse contato, você que é da pegada ambiental. Então, temos uma horta que nós trabalhamos, essa horta precisamos de apoio também, se você é voluntário dessa área aí ambiental, venha nos ajudar lá na horta, precisamos. Toda a produção da horta, Valdir, nós fazemos uma feira e vendemos esses produtos aí, o alface, a cebolinha, enfim, do que eles plantam, e aí esse retorno aí financeiro vai para eles também. Então, para os jovens, vai para os meninos? Para os próprios meninos. Fantástico, muito Então eu já estou me inscrevendo, viu, Cida? Eu quero deixar claro aqui meu trabalho, contem comigo para essa horta. Olha, precisamos dar um boom nessa horta, porque é trabalhoso, né? Tem todo, e é o contato deles com a terra, de plantar, de crescer, tudo isso tem um simbolismo para eles também. Caramba, está sendo plantado em mim uma nova semente, eu posso dar frutos, eu posso alimentar alguém. Então nós temos aí, a nossa sede fica no Gama Leste, área especial 7/9, no Gama Leste. Temos o nosso número, 3362-6019. Pode telefonar também. Você pode repetir? Com DDD. 61-3362-6019. Estamos lá para todo voluntariado, na área também, na área artística, na área de música. Nós entramos essa turma que está em andamento, Valdir, com a musicalização. Porque muitos chegam para nós sem ritmo. Ritmo da vida, a vida perdeu o ritmo, não tem sonoridade a minha vida mais. Aí nós temos uma parceria, aí, um trabalho com o Grupo Patubatê, que vem e trabalha com esses meninos a questão do ritmo, a questão da música, a sonoridade. E a música tem apoiado muito, sabe? Então, aí, se você é da área da música, nós queremos intensificar aí também a música, o esporte, a dança, né? Porque a nossa agenda, ela é bem organizada, bem estruturada, mas tem espaço. Se é para fazer o bem, sempre tem espaço. A gente sempre vai achar um espacinho. Gente, a gente infelizmente está quase chegando ao final do programa, mas eu não posso terminar. Ontem, quando a Cida chegou aqui no programa, eu comentei com ela um detalhe que eu acho muito importante. Eu, preparando, estudando um pouco sobre o Vira Vida e o que a gente sempre tem que se preparar para fazer o programa, eu recebi um depoimento de uma das participantes do Vira Vida.
É um depoimento longo, eu não vou ler todo ele aqui, mas um ponto me chamou muita atenção. A aluna, ela diz o seguinte: o Vira Vida foi e ainda é um lugar de cura. Um lugar onde eu passei por tanta coisa e mesmo assim ninguém me julgou. Muito pelo contrário, me apoiaram mesmo quando eu não merecia. Se eu pudesse definir esse programa com uma palavra, com certeza seria mãe. Pois lá foi onde eu recebi um colo para chorar. Lá eu recebi um abraço para me consolar. Confesso que ontem dormi pensando nesse depoimento como um todo. E eu não posso deixar de pedir a Cida, nesse momento, que comente essas histórias de vitória, porque são vitórias, são histórias de sucesso. Como é que vocês, que participam do programa, você, a sua equipe, todos que estão com você, a Ellen está aqui conosco também, que é da sua equipe. Como é que vocês veem isto, essas histórias? Eu queria realmente que você colocasse um pouco do que passa dentro do coração quando você recebe uma questão como essa, uma mensagem como essa. Sabe, Valdir, o nosso maior desafio mesmo é acreditar que Deus não errou na história deles, né? Que eles não estão sozinhos. E olhar para eles, não o que fizeram com eles. Porque você olha o que fizeram com eles, ele é rebelde, ele é violento, ele é agressivo. Você olhar para o que fizeram, mas é olhar para eles, para essa criatura, essa pessoa que está ali gritando, clamando, me olha, me socorre, porque eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Você passa num ponto aqui em Brasília, alguns pontos que acontecem, cenas ali, não vê. Faz parte daquela decoração, né? Daquele menino, aquela menina, naquele lugar, naquela circunstância. E quando eles chegam para nós, que são acolhidos na sua dor, quem que quer tocar? Muitos não aceitam o toque. Então é o abraço, é esse colo, né? Muitos não foram desejados ter nascido. Muitos deles. O desejo de auto-aniquilamento, de autodestruição, né? Para quem? Quem vai sentir falta de mim? Mas é um porteiro que quando abre o portão, bom dia, que bom que você veio. E tantos outros, nós temos hoje histórias assim que me encanta. É um salário afetivo, um salário espiritual que nós temos, que não tem como quantificar. Temos meninos que eu recebi uma foto de um menino, de uma mala numa porta e um tapete. Aí mandei mensagem, o que aconteceu? A senhora é a primeira pessoa que eu estou mandando a foto, eu comprei o meu apartamento. Olha só. Que maravilha. Mãe moradora de rua, 13 filhos, 12 foram adotados. Ele é o único que não foi adotado. Passou por vários abrigos de Brasília. Chegou para nós, sem qualificação profissional, tinha abandonado os estudos. Ali conosco ele fez a EJA fundamental, depois foi fazer a EJA médio, fez a qualificação profissional. E no Senai ele continuou os estudos, fez edificações. De edificações ele fez engenharia civil. Engenharia civil, ele fez gestão de projetos. E ele hoje trabalha conosco. Também dá consultorias na área. Me mandou essa mensagem. Aí ele fala assim, se não fosse o Vira Vida, negro, pobre, vivendo em abrigo, sem formação, onde estaria esse menino hoje? Com certeza. Mas onde ele está? No palco da vida dele. E é isso. É onde ele deve estar. Onde todas as meninas, todos os meninos do Brasil não devem estar sendo explorados, sendo judiados, maltratados. Porque a violência sexual, muitas das vezes, ela é naturalizada. Infelizmente. Infelizmente, é naturalizada. E esses meninos, essas meninas deixam de acreditar em si e passam a viver como objetos, explorados. Mas o Vira Vida está aí para resgatar essa dignidade, o SESI, com todo o apoio do nosso presidente aí no programa, para que a gente possa cada vez mais estar atendendo. É a turma que está em andamento, é a turma 14, encerraremos agora em maio.
E logo vamos anunciar a turma 15, mais 100 vagas aí para toda a rede de proteção que possa encaminhar adolescentes e jovens vítimas da pior perversidade humana que o SESI, o SENAI, o SENAC, o SESC e o SEBRAE devolvem à sociedade. Cidadão, protagonista e, acima de tudo, profissionais da maior qualificação profissional. Cida, primeiro eu quero te agradecer a fala, o exemplo, a lição que você nos deu aqui para todos que estão nos assistindo, uma vez que ajudar a melhorar o Brasil é isso. Isso é ajudar a melhorar o país, isso é ajudar a melhorar a sociedade como um todo. Se a gente quer um país melhor, um país desenvolvido, ele vai passar por aí. É envolvimento da sociedade, é envolvimento de todos nós, é o trabalho voluntário, é o apoio de empresas. Então, quem está nos assistindo que puder ajudar o Vira Vida, por favor, busquem. Cida, repete o contato de novo, eu vou fazer um corte aqui, eu vou encerrar, mas o contato de novo de vocês, só para solidificar para quem está nos assistindo. 3362-6019. Gente, participem, busquem, apoiem o projeto Vira Vida. E não só o programa passa no país inteiro. Se existe um projeto parecido no seu estado, no seu município, na sua região, participe também. É assim que a gente vai engrandecer o país, não com falas erradas ou atacando os brasileiros ou outros brasileiros. Cida, parabéns pelo projeto, parabéns ao Vira Vida, parabéns a todos vocês que direto ou indiretamente estão atuando nesse trabalho. Muito obrigado pela sua vinda aqui no programa, tá? Estamos chegando ao fim de mais um Agora a Terça é Livre. Como eu sempre gosto de falar, um programa que não está baseado em versões, mas sim baseados em fatos. Não trabalhamos com narrativas, trabalhamos com a realidade do país, da cidade, do mundo. E a partir dos fatos, da realidade, nós passamos o nosso conhecimento, a nossa visão e cabe a você formar a sua opinião. Agradeço mais uma vez a todos e sempre lembrando que nos sigam nas nossas redes sociais. Não é, Rafaela? Com certeza, professor Valdir. Muito obrigada, Cida. Foi uma lição não só do dia de hoje, mas para a vida. Então, encerramos mais um Agora é Terça Livre. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, toda terça-feira, às 20 horas. E eu vou terminar hoje de uma maneira diferente. Vou terminar dizendo, ajudemos a virar a vida dos outros. Ajudemos a transformar a vida das pessoas. Ajudemos a olhar aqueles que, como disse a Cida, muitas vezes fazem parte daquela paisagem. Ajudemos a não olhar de cima para baixo, mas ajudemos a olhar de igual. Ajudemos a ser mais fraternos. E é isso que o Agora a Terça é Livre faz. Tornar livre quem deve ser livre, ou seja, transformar essa sociedade com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos. Ajudemos a olhar o ser humano como humano. Obrigada.